Nesses 2 anos do Resgatando Juiz de Fora, a gente abordou 16 temas diferentes. Em cada um deles, a gente produziu mais ou menos de 2 a 5 episódios. Deu trabalho, tá? Mas é um trabalho tão bom, tão prazeroso de fazer. A gente teve que buscar o assunto, teve que pesquisar, teve que buscar pessoas que falassem a respeito deles e nos guiasse nesse resgate de memória. E eu vou te convidar hoje exatamente para isso, para você ajudar a resgatar através das memórias da nossa trajetória, do nosso programa, todas essas histórias. Eu te convido a caminhar comigo mais uma vez nesse último episódio de 2024 do Resgatando Juiz de Fora. O primeiro episódio do nosso programa foi ao ar em 5 de abril de 2023, quando contou a história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que então completava 170 anos. Nessa primeira temporada, a gente aproveitou também para fazer um episódio somente de curiosidades históricas. E o nosso passeio começa bem aqui, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, que nesse mês de abril completa 170 anos. Nós vamos contar a história desde a sua fundação até a atuação política. E a gente vai começar bem ali, naquela esquina, Alfield com Rio Branco. É para lá que a gente vai agora. Vem comigo. Todo mundo pensa que o mesmo Alfield que dá nome ao parque é o Alfield que dá nome à rua. Não é verdade. Opa! Que história é essa que o Alfield da rua não é o mesmo do parque? Alguém sabia disso, gente? Volta isso aí para o professor Dili explicar pra gente. Todo mundo pensa que o mesmo Alfield que dá nome ao parque é o Alfield que dá nome à rua. Não é verdade. O que dá o nome à rua é o Henrique Guilherme Fernando Halffet, fundador de Juiz de Fora. O que dá o nome ao parque é um outro Halffet, que é o filho do Henrique Fernando Halffet, que é o coronel que eu acabei de contar a história dele aqui, que financia toda essa reforma maravilhosa do Parque Halffet. Ó, gente, hoje eu me considero um juiz forano de coração. Algumas pessoas chegaram para mim já há algum tempo atrás e falaram: mas você vai apresentar esse programa com esse sotaque? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Cada vez que eu aprendi um pouco mais, cada vez que eu resgatava uma memória da cidade, mais eu me apaixonava por Juiz de Fora. Hoje eu sou completamente apaixonado por essa cidade. E as pessoas, a maneira como elas me receberam, cada pãozinho de queijo, cada broa que foi feita, cada mesa em que eu me sentei, cada vez que quiseram prosear comigo, bater aquele papo que o mineiro tanto gosta. Isso aí encheu meu coração e eu sempre quis levar isso também até vocês. Ei, Juiz de Fora! Gente, eu sou completamente apaixonado por essa cidade. Olha só como a gente foi recebido por ela. Pães de queijo, bolo, rosca e cafezinho. Eu aprendi que recusar cafezinho de mineiro dá azar. Então aceitei, longe de mim fazer desfeita. E é claro, todo bom mineiro gosta de contar um caos. Os barbeiros da nossa cidade, então, quantas histórias eles ouviram ou viveram. Eu acho que dava para fazer uma temporada inteirinha só com as deliciosas histórias que eu ouvi. Um dia de noite, nós já estávamos limpando barbearia, tudo lá, meu pai fazendo uma barba, e eu passando a vassoura, assim, de repente, a luz apagou. Falei, rapaz, a luz apagou, o pai está fazendo barba do senhor. E eu fiquei parado com a vassoura e o salão tudo escuro. E o meu pai continuou fazendo a barba do cara no escuro. Eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu falei, rapaz, meu pai é maluco, com a navalha no pescoço do cara no escuro. Aí quando a luz acendeu, o cliente estava com o olho aberto desse tamanho. Aí ele falou, rapaz, o seu pai não parou não. Ó, meu pai, mas o rosto dele saiu do lugar não. Ainda bem, se a pessoa se pega no nariz. Um fato engraçado que aconteceu aqui comigo foi um dia em que veio um rapaz e ele era assim bem avantajado, sabe? Ele era, vamos dizer assim, gordinho. E a esposa dele também. E ambos estavam aqui, ela sentada ali na sala de espera, e ele conversando comigo, eu terminei de cortar o cabelo dele, e ela estava ali lendo revistas. Quando terminou de cortar o cabelo, ele saiu, foi embora. Ele foi embora,
E ela continuou sentada ali na revista. Aí eu falei para ela assim, você já viu que o Alexandre já foi embora? Ela falou assim, uai, mas quanto tempo tem? Ah, tem mais ou menos meia hora. Aí ela falou assim, nossa, ele é tão pequeno que eu nem vi ele saindo. O cara tinha quase 2 metros de altura e devia de pesar uns 150 quilos. Ele era tão pequeno. Aí ela saiu correndo. De repente, quando ela foi saindo pela porta, ele vinha também na mesma direção. Os dois trombaram, caiu um para cada lado. Foi muito engraçado. É que eu atendi uma cliente, arrumei o cabelo dela e na hora dela sair começou a chover. Então eu gentilmente peguei um guarda-chuva e fui conduzi-la até o estacionamento onde estava o carro dela. E na rua encontramos com o marido dela. E aí ele não sabia que ela estava arrumando o cabelo, estranhou o fato de ela estar acompanhada por um cara e queria me bater. E aí eu tive que voltar correndo para o salão. Felizmente eu escapei. Um momento me marcou muito quando eu fiz a temporada sobre as barbearias da cidade. Seu Pedro Ivo. Tive o privilégio de resgatar a sua história. A gente já começa o episódio de hoje com essa simpatia. Seu Pedro Ivo, flamenguista, 91 anos, barbeiro, talvez um dos mais antigos em atividade em Juiz de Fora. Ele já começa contando a sua história desde o início. Eu comecei a trabalhar em 1948, dia 8 de maio, né? E em 54 eu casei, estava com 21 anos. Aí em 55 já tinha um filho. Em 58 eu abri o botequim do lado, junto com meu irmão. Aí nós ficamos trabalhando sempre juntos. Ele é sapateiro e eu barbeiro, né? Aí naquelas épocas. E dali sempre lutando, trabalhando, tem os filhos, tem 5 filhos, né? Tem 6 ou 7 bisnetos já. A gente vai ver aqui, em alguns momentos da história do seu Pedro Ivo, que a vida dele, desde o início, anda em paralelo com a história de Juiz de Fora. E a história do futebol em nossa cidade? Você sabia que foi em Juiz de Fora que aconteceu a primeira partida de futebol do Brasil? Aliás, os nossos resgates sempre foram baseados em documentações e fatos históricos. É uma das marcas do nosso programa no decorrer desses 2 anos. Pois é, claro, é um prazer, né, a gente falar, estar num local tão bacana, tão emblemático para o nosso futebol, não só em Juiz de Fora, mas também para o nosso futebol do Brasil, porque aí entra inclusive uma polêmica histórica sobre o nosso futebol. Temos a questão legal do futebol, que é os registros oficiais com Charles Miller, mas muito antes disso nós temos registros aqui na cidade. Nós já tínhamos bola rolando aqui em Juiz de Fora, no Instituto Granberry, na iniciativa do professor Lander. Então é uma coisa muito bacana. Temos também alguns registros de que a própria Academia de Comércio, com os padres, já tinham também algumas partidas de futebol, mas no Brasil é aquela história, não é quem registra que é dono, né? Então ficou essa história do Charles Miller. Mas é uma história muito bonita que registra sim esse início do futebol em Juiz de Fora. Juiz de Fora, ela é pioneira em várias questões, em vários momentos da história do nosso Brasil, e com o futebol também nós temos essa identidade muito bacana. Que paixão é essa que arrebata os nossos corações? Seja torcedor ou atleta, esse é um resgate de memória que mexe com todo mundo. E eu queria exatamente escutar essas histórias. E onde nós estamos para mim, até como fosse o quintal da minha casa. Olha, você acredita que isso começou há quase um século atrás? Em 1917, o meu avô desviou o Tupinambás na inauguração, com o primeiro campeonato de Juiz de Fora, que o Sport ganhou do Tupinambás 3-2, está lá o Masson, ponta direita do Tupinambás. Nos anos 40 e poucos, meu pai aqui estava jogando o Tupinambás. Final dos anos 50, Pedro Zamperlin, lateral do Tupinambás. Eu vim para cá no final dos anos 60, fomos campeões em 1970. Então é uma história de amor, de carinho, de segunda pele que é o Tupinambás. O Tupinambás da minha família, o Tupinambás da minha casa, o espaço do Baeta, meu amigo.
Então a gente vivenciou e viveu, e eu vivo até hoje essa camisa que aqui está. Entendeu? Eu não jogo mais bola, já passei de 70 anos, mas meu coração, as minhas lembranças, algo que eu fiz aqui dentro, que eu passei aqui dentro, jamais será esquecido. A gente não esquece daquilo, a gente não esquece dos amores da vida da gente. A gente vai dividindo os amores, as pessoas queridas, aqueles que se foram, aqueles que aqui estão, relembrar e falar sobre o Baeta, falar sobre o Tupinambás. O meu pai saía do trabalho, vinha ver treino do Tupinambás. Você vê como é que funcionava a coisa. Eu digo que mudou hoje, a coisa é muito profissional, a gente compreende isso. A gente pensa que as coisas mudam realmente, né? Como diz o Bruno Henrique, o patamar é outro, todo mundo precisa sobreviver. Mas a paixão, o amor, esse não tem preço. E para mim essa camisa aqui, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você vê uma bola correndo, esse Barreto não morre. Quer mais história de futebol? A gente não pode esquecer que o Galinho de Quintino marcou Juiz de Fora e o estádio Mário Helênio. Isso mesmo, Zico, o maior de todos os craques rubro-negros, encerrou a sua carreira profissional pelo Flamengo aqui. É um jogo inesquecível, né? Você saber que era o último e estava encerrando ali minha carreira, tantos anos pelo Flamengo, em Juiz de Fora. Emoção a toda a prova, né? Pude levar lá minha mãe, meus filhos, né? De poder estar ali do meu lado naquele momento. E o jogo, como é um Fla-Flu, né? A gente nunca poderia esperar um resultado daquele, né? Aí eu recebo uma bola e o Donizete veio, eu dei uma caneta nele, quando eu fui pegar do outro lado ele fez a falta. O toque mágico pensado e muito criativo do Zico. Abrir as canetas a meio metro do Zico só pode dar nisso. Incrível, uma coisa que eu lembro foi o silêncio no estádio, né? De repente fez um silêncio grande e eu acho que o pessoal já estava prevendo que aquele ali seria o último gol meu de falta com a camisa do Flamengo. Tem o Zinho também perto da bola, o Zico gosta um pouquinho mais para um lado ou para outro, hein? Aí o Renato já voltou dando trabalho, vai catimbando na barreira do Fluminense e partiu o Zico para a bola, colocou! Carreira de capitão para o Júnior, está se despedindo do Zico. Aí o Zico, vai Galinho! Então ali estava encerrada a minha história como jogador profissional do Flamengo. Tenho a bola do jogo até lá em casa, até hoje, porque assim que eu saí, o juiz, que era o Viug, o Aloysio Viug, me deu a bola do jogo, está lá comigo lá em casa, na minha sala de troféus. Foi um dia inesquecível, e a cidade de Juiz de Fora também, que depois me homenageou e eu fui lá serrar a placa colocando o nome do vestiário de Arthur Antunes Coimbra. Só o futebol permite que você sinta aos 60 anos exatamente o que sentia aos 6. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem. Mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. Adulto seria largar a paixão e deixar para trás essas criancices. A devoção a um clube e às suas cores como se fosse a nossa outra nação. O desconsolo ou a fúria assassina quando o time perde. A exultação guerreira com a vitória. Você pode racionalizar a paixão, fazer teses sobre a bola, observações sociológicas sobre a massa ou poesia sobre o passe. Mas é sempre fingimento, é só camuflagem. Dentro do mais teórico e distante analista e do mais engravatado cartola aproveitador, existe um guri pulando na arquibancada. Tá todo mundo acostumado a ver o Resgatando Juiz de Fora, ali prontinho, já no ar, pronto. Parece que não teve erro, que não teve nada, ele foi editado, foi colocado no ar e vocês estão assistindo. Mas na verdade, no decorrer desse trabalho aqui,
acontecem muitos erros. Erros em que eu acabo tropeçando, eu acabo esbarrando em alguém, eu acabo errando os textos. Os cinegrafistas, desde o início, hoje, a Maíra está comigo já há algum tempo, eles têm muita paciência até a gente fazer um trabalho final para mostrar para vocês. Vamos assistir um pouquinho disso. E a gente foi conversar com algumas pessoas, não, com algumas pessoas não, com pessoas. Fazem com que a gente faz com que as pessoas, bairro ou uma situação, ou uma localização central. Nesse episódio do Resgatando Juiz de Fora, a gente vai mais fundo ainda nas memórias da história de barbeiros aqui da cidade. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer um contraste com o que tem de novo também. Eu convido vocês a me acompanhar mais uma vez para resgatar mais um pouquinho da memória da nossa cidade através da história dos barbeiros da cidade. Eu não sei se chegou a ser um erro, mas teve um momento em que eu sentei na cadeira do barbeiro. Ô Maíra, eu sentado aqui na cadeira, careca, sem quase um fio de cabelo, eu acho que o pessoal já deve estar brincando, né? Já deve estar me zoando. O que você acha? E você rindo aí, tá rindo aí com essa cara aí, você também vai me zoar, né? Tá bom, vamos em frente aí. Há muito as galerias daqui de Juiz de Fora, elas são símbolos da cidade. E elas têm muitas histórias que precisavam ser resgatadas, e a gente fez isso. E o que mostra que elas são artérias que pulsam aqui no meio do centro da cidade é exatamente o apito do meio-dia, que parte daqui, da Galeria Pio X. Você está ouvindo? Esse é o som do meio-dia aqui do centro da cidade de Juiz de Fora. Todo mundo já conhece. Mas você conhece a história dele? Ele é acionado todo dia aqui na Galeria Pio X. Nem sempre as memórias resgatadas são afetivas. Algumas são simplesmente fatos históricos que contaram com a participação de Juiz de Fora e tiveram consequências para todo o Brasil. Precisamos conhecer o nosso passado para entender o presente e garantir que certos momentos da nossa história nunca mais se repitam. O ano é 1964. As tropas militares da 4ª Região Militar daqui de Juiz de Fora partem da nossa cidade em direção ao Rio de Janeiro sob as ordens do general Olímpio Mourão Filho. Não era mentira. No dia 1º de abril de 1964 estava instaurada a ditadura militar. O Resgatando Juiz de Fora está de volta. Dessa vez a gente não está trazendo uma memória afetiva para vocês. A gente vai trazer um fato histórico que mudou o nosso país e começou aqui na nossa cidade. Então, me acompanha para a gente resgatar mais um pouquinho da nossa história. Do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, e a gente conseguiu coletar muitos depoimentos de muitas pessoas que foram perseguidas, muitos familiares de vítimas que foram desaparecidos ou assassinados ou torturados. Busquei falar com pessoas que viveram a época, além dos historiadores que também deram os seus depoimentos. Importante lembrar que tivemos 4 vereadores juiz-foranos caçados naquela época. E se você pegar outros golpes para trás que foram tentados, né? Até mesmo contra Getúlio Vargas, contra Juscelino Kubitschek, né? Inclusive o Juscelino Kubitschek foi um ex-presidente que foi preso também pela elite brasileira, né? Eles não mudam nem o enredo. Ele foi acusado de roubo, disso, né, das empreiteiras, né, foi preso. Getúlio Vargas ia ser preso. Wilson Cid é jornalista
e viveu nas redações dos jornais de Juiz de Fora tudo o que aconteceu. Notou que antes do 31 de março já havia alguma coisa no ar. Vários dias que antecederam o 31 de março de 64, a gente já sentia que ia haver alguma coisa. Por exemplo, aqui no aeroporto da Serrinha, era muito grande a movimentação de aviões, quase todos eles do governador Magalhães Pinto. Quer dizer, era o Magalhães Pinto, o Shoa Cavalcante, era o Dílio Denis, era o Monteiro de Castro, secretário de Segurança. Uma vez, inclusive, no aeroporto, nós perguntamos ao governador por que aquela movimentação. E ele desconversou. Não tem nada não, está tudo em ordem e tal. Enfim, havia essa preparação. A cassação foi feita por imposição do comando da 4ª Região Militar sobre os vereadores. A maioria dos vereadores aceitou a pressão e cassou os 4 vereadores. Porque havia também um sentimento, eles como eram a maioria, eles tinham um grande potencial de decisão das coisas. Veja você o seguinte, não havia nomeação na Previdência Social de Fora que não tivesse o abono do vereador Francisco Pinheiro, que era um homem simples, coitado, de poucas letras, vindo lá de Santa Luzia. Então as classes dominantes da cidade, os intelectuais da cidade, se sentiam desprestigiados, em situação desconfortável, com aquela capacidade de decisão do vereador, um vereador modesto, né? Então tudo isso concorreu para ajudar que eles fossem imediatamente cassados, sem nenhum direito de defesa, Então Jair Ren, o Peralva de Miranda Delgado, o Francisco Pinheiro, Neri Mendonça foram vítimas dessa arbitrariedade. Eles eram do PTB, que nada tinha de comunista, mesmo se tivesse, não era motivo para cassação, evidente, mas nada tinha. O PTB era herdeiro do trabalhismo que vinha lá do Getúlio e que o Jango era, vamos dizer assim, um herdeiro dessa coisa do trabalhismo getulista. Então, o que eles defendiam eram direitos dos trabalhadores, né? Uma sociedade mais igualitária, com mais distribuição de renda, não tem nada a ver com o comunismo, mas na ótica dos militares, isso foi entendido, né? Eles eram vistos como agitadores, comunistas e tal. Isso mostra o clima que o país viveu naquele período. A intervenção do golpe de 1964 na nossa Casa Legislativa certamente foi a maior agressão que essa casa já sofreu. Nós tínhamos aqui 4 vereadores, representantes da população, eleitos pela população, com o direito, a obrigação, a incumbência de exercer os seus mandatos por aquela população que os elegeu, e eles foram retirados do nosso parlamento. Então, para qualquer parlamento, eu acredito que essa seja a maior agressão, se não uma das maiores. Na nossa Câmara Municipal, eu considero que foi a maior agressão a um parlamento. Aqui é a casa da democracia. O nosso trabalho não é só resgatar as memórias históricas daqui de Juiz de Fora. Junto com essas histórias, caminham em paralelo as memórias afetivas de cada um de vocês. A gente pegou alguns personagens no decorrer de 2023 e 2024 e eles contaram algumas dessas histórias, algumas dessas memórias afetivas que deixaram os nossos corações bem quentinhos. O doce de banana traz o sabor de saudade para o João. Resgata lembranças da mãe e da infância de apertos. A minha mãe, quando vinha aqui, ela sempre lembrava de passar aqui na Casa de Doce Brasil, que ela tinha um doce que ela gostava muito, que é um doce de banana. E ela, como ela não tinha muito dinheiro, a situação, a gente quase não tinha nada para comer em casa, ela pegava, comprava um doce de banana, pegava esse doce e cortava ele em vários pedacinhos e levava para casa. Quando a gente chegava lá em casa, estava a gente todo muito feliz, porque a minha mãe com aquele sorriso levando o doce de banana. Aí a gente comia, cada um comia um pedacinho. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas. Para quem é mais novo, não imagina, não se lembra, não pode nem aceitar que a Getúlio Vargas era mão e contramão. Quer dizer, ela tinha movimento de trânsito tanto vindo quanto indo, ainda com posteamento no meio. E aqui, exatamente onde nós estamos, era uma parada de ônibus, era um ponto de ônibus. Então, quando eu era garoto, eu vinha aqui muito com a minha avó na cidade, e aqui nós ficávamos esperando o ônibus.
E é claro, eu muito manhoso e aproveitava tudo da minha avó, muito carinhosa, eu pedia colo o tempo inteiro. Só que ela com sacolas e com colo fica um negócio meio difícil. Então eu me colocava sentado na janela para isso enquanto o ônibus não vinha. E às vezes esperava minutos, 20, 30 minutos. Essa janela tinha esses fincos onde eu ficava ali sentado, como criança ainda cabia. Mas o mais importante era o barulho que vinha de dentro. Era um barulho ritmado, era o barulho dos teares da fábrica de tecidos que funcionava aqui. E mais interessante é que eu pergunto à minha avó que barulho é esse, porque era um barulho ritmado, estranho, novo para mim. E minha avó, no alto da sua sabedoria, ela explica: ô filhinho, este é o barulho da sinfonia do trabalho. Isso nunca saiu da minha mente. E aquele barulho de tear sempre foi associado na minha mente à questão do trabalho. Porque a minha avó me plantou essa expressão na minha mente. A sinfonia do trabalho. Tear é o barulho, a sinfonia do trabalho. Contamos as histórias de bairros e regiões da cidade. Não são somente histórias dos lugares, são resgates de memórias, são os resgates das trajetórias, das vidas das pessoas. Pessoal, o Maurílio ele vai mostrar pra gente agora o equipamento dele, né? Como que abre o paraquedas, ele vai abrir aqui nesse espaço pra gente, vai mostrar aqui. Vamos lá? O Maurílio faz uma demonstração de como usar o equipamento. Ele tira o pino de segurança. Depois, torce a caixa de abertura para desprender o paraquedas. Dependemos do vento naquele momento para que tudo desse certo. E não é que deu? O bairro Bonfim é a nossa próxima parada. Primeiro, fomos encontrar 2 moradores antigos da região do bairro, mais precisamente da região chamada Matinha. A gente começa com a Dona Imaculada, que é uma das irmãs Barbosa do batuque afro-brasileiro de Nelson Silva. Eu nasci aqui em 1954, dia 3 de setembro de 1954. Então eu posso dizer que eu já nasci cantando, porque eu que cantava toda a festa no Prato Federico, porque eu estudei lá, minha família toda. As professoras me põem para cantar, dia das professoras, tudo quanto é festa que tinha. Naquele tempo era tudo chão, não tinha casa, não tinha nada, tinha muita mina. A gente buscou muita água na bica, lavou muita roupa na bica, carregamos muita água. Da água aqui, ó, atrás ali, ó, era uma mina chamada Pedreira. Todo mundo lavava a roupa ali. Quando vim para Matinha aqui, comecei a dar aula aos meus alunos aqui, entendeu? A minha escolinha começou a ser fundada aqui e participando, o pessoal olhando para nessa arte maravilhosa que a gente faz. E daí começamos. Tinha aqui vôlei, que eu armava vôlei aqui, e fizemos a primeira quadrilha aqui, quadrilha da Matinha. Como nós somos campeão, a gente escutava, né? Hoje em dia não parou um pouco, está acabando, infelizmente estão terminando com essa coisa gostosa que a gente fazia. E hoje, né, faço samba também. Não sou daqueles melhores, mas também não sou daqueles piores. A gente estava com 2 cantores e intérpretes da música. Não podíamos deixar de pedir uma palhinha para cada um. Serenou, serenou, lá nas matas serenou. Eu não tenho como nomear cada um, mas fica aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento de toda a equipe a todas as historiadoras e historiadores e a cada personagem que participou no decorrer do tempo do Resgatando Juiz de Fora. E outra coisa, vocês podem buscar na playlist do nosso canal no YouTube, por exemplo, a história da população negra de Juiz de Fora, que foi nossa última e mais recente série. Lá você encontra também sobre os festivais de música popular brasileira que aconteceram aqui, das artes escondidas pela cidade, a história do Cine Teatro Central e muito, muito mais. Olha só, a gente resgatou muitas outras memórias que não cabem aqui. Todas elas histórias e fatos históricos de Juiz de Fora. Histórias essas que se confundem com a sua, com a minha, com as histórias de toda a população.
Eu espero que vocês tenham gostado de terem caminhado comigo durante todos esses meses, durante esse tempo, e eu preciso dizer que apesar de muita gente falar que Juiz de Fora absorve culturas de outras cidades, algumas delas próximas que nem mineiras são, eu constatei, o Juiz Forano tem um orgulho imenso de ser mineiro e gosta de se mostrar mineiro. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa companhia durante todo esse tempo. Eu desejo a todos vocês um ano de 2025 maravilhoso e a gente se vê por aí.